Comece o seu dia bem informado. Notícias, atualidades e informações. Está no ar GS News com Gustavo Silva na Rádio Cocal FM. Alô, bom dia, alô, muito bom dia, nós já estamos no ar com o nosso programa GS News, mais uma edição dessa quarta-feira, dia 12 de agosto de 2020. Eu sou Gustavo Silva e fico na comunicação do programa com você até as 9 horas da manhã, aqui pela nossa rádio web Cocal 87 News, Rádio TV Web. Então seja muito bem-vindo, um excelente dia para você. Nós já estamos no ar com o nosso GS News. Olha aí, muitíssimo bom dia para você que está ligadinho com a gente, para você já que está participando. A partir de agora você já pode interagir junto conosco, já pode participar. De várias formas você tem como participar, como ficar ligadinho no nosso programa. Uma delas é pela nossa live através do Facebook. Vai lá no Facebook, pesquisa Rádio Web Cocal 87 News. Vai lá, pesquisou, já vou até inclusive tá abrindo ela aqui pra gente poder mandar um abraço pessoal. Você tem como participar junto conosco. Pois é, tem como você tem como aí participar junto com a gente. Então, participe, interaja junto conosco, fique ligadinho pela nossa live através da nossa página do Facebook. Você também pode estar participando, pode estar interagindo com a gente diretamente pela nossa live também no YouTube. Pois é, agora também estamos no YouTube. Vai lá no YouTube e pesquisa lá Rádio Cocal FM, pesquisando Rádio Cocal FM, pronto. Você já vai ter lá a nossa live, né, a nossa TV Web também através do nosso canal do YouTube pelo Rádio Cocal FM. Então já tem mais outra forma de participar junto também, tem mais outra forma de interagir, mais outra forma de nos assistir também através aí da nossa transmissão ao vivo, né, do programa GS News, diretamente do nosso canal do YouTube. Você também pode assistir a gente pela nossa TV Web na 87 News. Vai lá no nosso site 87news.com.br, vai encontrar nossa TV Web, pronto. Bem fácil, bem simples, é só lá também participar junto conosco. Outra forma para você participar, você que quer nos ouvir, você pode também estar participando conosco diretamente. Você pode estar participando conosco diretamente pelo nosso aplicativo. Vai lá no nosso aplicativo, baixa o nosso aplicativo no seu smartphone, no Play Store e pronto, já nos ouve de qualquer lugar do mundo. Com internet é bem fácil, não pesa nada no seu celular. Inclusive, você que está no nosso aplicativo pode estar participando pelo nosso WhatsApp, que eu já vou passar daqui a pouquinho. E você também que está em Cocal do Sul, no sul do estado de Santa Catarina, Brasil, nós estamos pela sintonia 87.9 FM em Cocal do Sul. Então você tem várias formas de participar aí conosco. E você que está no aplicativo ou na sintonia pode estar participando pelo nosso WhatsApp. É o 99904-2410. 99904-2410 é o nosso aplicativo para você, ou melhor, o nosso WhatsApp, né, para você estar mandando aí mensagem, estar participando junto conosco. É o nosso canal de interação, diretamente aí com o ouvinte, o nosso WhatsApp. Então manda o seu áudio, manda a sua mensagem, manda a sua foto, o seu vídeo. Participe conosco no nosso WhatsApp 99904-2410.
Olha, a partir de agora são 7 horas mais 2 minutos, 7h12. Eu quero lembrar você da Alianda Pisos e Azulejos. Nós começamos o nosso programa com super apoio cultural da Alianda Pisos e Azulejos. E atenção, você que está construindo e reformando e aqui tão próximo do Polo Cerâmico e está me ouvindo agora, a Alianda, não importa o volume. A Alianda, ela entrega em sua obra em qualquer cidade do sul do Brasil. Liderança absoluta, tradição e referência em todo o sul do país em distribuição de cerâmica. É o maior e o melhor showroom do Polo Cerâmico, além de milhares de produtos, bancadas e nichos em porcelanato, louças, metais, banheiras e móveis para banheiros lá na Alianda. É um show de ofertas, pagamento em até 24 vezes. Alianda Pisos e Azulejos, vem para a Alianda, vantagens são percebidas. No super apoio da Alianda Pisos e Azulejos, nós vamos então trazendo agora para você que está nos ouvindo. Hoje é dia 12 de agosto, quarta-feira, quartou hoje, metade da semana aí já. Então, você que está nos ouvindo, olha, deixa eu ver aqui, eu já abri a nossa live, já vi que o Edson Zanetti já está aqui com a gente. Deixa eu abrir a live certinho aqui para já mandar um abraço pro pessoal. Você pode estar participando, você que está na live, pode compartilhar a nossa live. Compartilhe a nossa live para os seus amigos e familiares poderem também nos assistir e ficar muito bem informados. Olha, na nossa live já participando conosco está o Matheus Serafim Pereira, todos os dias aqui conosco, mandando um bom dia, Gustavo, e a todos os ouvintes. Alô, Matheus, muito obrigado todos os dias pela sua participação, sempre muito grato ter você aqui. Também a Maria de Favre Júnior mandando um bom dia, Gustavo. Alô, Maria, bom dia. O Henrique Fontana, bom dia, Gustavo. E a todos os ouvintes da 87.9 FM. Alô, Henrique, muito obrigado pela sua participação. É sempre um prazer imenso estar na participação de todos, na sintonia de todos. Olha, temos algumas coisas para passar agora. 7 horas mais 14 minutos. A temperatura agora em Cocal do Sul está na casa dos 10 graus. Casa dos 10 graus, temperatura um pouco mais baixa hoje, um pouco mais gelada. Já tivemos que puxar aqui já, né? Uma jaqueta um pouquinho para se esquentar um pouco mais, né? Então, temperatura agora na cidade na casa dos 10 graus. Olha, além disso, o céu tá nublado e logo mais a gente passa a previsão do tempo. Será que chove hoje? Não sei, né? Tá com uma cara de quem vai chover. Daqui a pouquinho a gente repassa então, né, toda a previsão do tempo direto da Ipagre-Cirã de Santa Catarina. Olha, a temperatura agora em Cocal do Sul 10 graus e hoje é dia 12 de agosto. Nessa quarta-feira é Dia Nacional das Artes e também é dia do Presbiterianismo Nacional. Agora sim, Presbiterianismo Nacional. Essa é a data comemorada, essas duas datas comemoradas nessa quarta-feira, dia 12/8. Olha, e hoje na história, que num dia como hoje, porém que marcaram aí a época, que marcaram, né, os anos passados, mas num dia como hoje, no dia 2 de agosto de 2000, há 20 anos atrás, um submarino, o Kursk, afunda com 118 marinheiros a bordo. Traz ainda no dia 12 de agosto de 1990, foi encontrado o Suey, o maior fóssil do Tiranossauro Rex já descoberto pela humanidade. Olha só o Suey, tá? Até hoje ele é conservado, né? Também, além disso, morre o criador do James Bond em 1964, no dia 12 de agosto. E outras datas comemoradas aí bem mais nos anos passados, outras datas aí que marcaram a história. Uma data só que muita gente gosta também, em 12 de agosto de 30 a.C., Cleópatra se suicida. Então tá aí, são essas as datas que marcaram a história num dia como hoje, no dia 2 de agosto, porém nos anos passados. Olha, agora são 7 horas mais 12 minutos, 7h12, bom dia para Sé Michalski, que está aqui participando. Alô, Céia, muito bom dia, muito obrigado pela sua participação. Muito bem, hoje nós vamos ter ainda informações de esporte com Didé Fontana, daqui a pouquinho trazendo as principais informações, a Alexandre Garcia e outras notícias para vocês. Então não perca o nosso programa, daqui a pouquinho a gente vai repassar mais informações, porque antes nós vamos trazer ele, Jucemar Cardoso da Silva,
com um momento de fé e reflexão aqui no programa, para a gente saber, para a gente começar a nossa manhã de quarta-feira, bem mais com palavras bonitas, em nome da Alianda Pisos e Azulejos. Alô, Josemar, nosso muito bom dia. Bom dia, caríssimos irmãos e irmãs. Orar diariamente é uma necessidade. Antes de ser um fenômeno cristão, a oração é um fenômeno antropológico. Todos os homens e mulheres, de uma forma ou de outra, rezam. Sentem a necessidade de se relacionar com Deus, de buscar o transcendente. O diálogo com Deus ocupa, sem dúvida nenhuma, o primeiro lugar para quem decide se dar uma vida interior mais intensa. Qualquer pessoa que queira desenvolver sua vida espiritual deve, todos os dias, encontrar tempo suficiente para se dedicar a determinados atos de oração. Perceber, vivenciar e sentir a presença de Deus em nós é oração. E ela é uma necessidade. Não é uma questão de querer ou não querer, é uma necessidade. Nós precisamos disso. Rezar não é um formular palavras, nem pensamentos, mas rezar é estar e viver diante de Deus que escolhemos e que nos escolheu como sua morada preferida. Nunca Deus se manifesta a nós inutilmente. O rezar encontra-se com o amado, sempre é positivo. Isso sempre é positivo. A meditação e a contemplação não devem ser consideradas na linha da produtividade, mas da dinâmica do amor, na busca de forças para ser testemunhas vivas do ressuscitado. Os efeitos de quem vive em constante oração e na presença de Deus se manifestam no dia a dia e são percebidos no trabalho e nos compromissos diários. Portanto, meu irmão, minha irmã, viver em atenção amorosa ao Deus divino produz em nós mudanças radicais e atitudes diferentes no nosso agir. Precisamos pensar nisso, precisamos nos relacionar com Deus. A maior concentração da oração, na presença amorosa de Deus, no nosso espírito se encontra com maior facilidade, deixando de lado as preocupações. Deus se torna o centro de nossas ações. Todas as coisas nos levam para Ele e partem dele. Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Josemar, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Agora são 7 horas mais 20 minutos, 7h20. Muito bom dia para você que está participando conosco. Bom dia para você que está ligadinho no nosso programa. E esse aí foi o Josemar Cardoso da Silva com um momento de fé e reflexão. Quero mandar um abraço em especial para o Marcelo da Alianda. O Marcelo tá ligadinho com a gente. Muito obrigado, Marcelão. Valeu pela parceria, valeu pela sintonia aqui no nosso programa. Sempre um prazer estar com a equipe da Alianda todos os dias ligadinhos aqui conosco. Olha, são 7 horas mais 21 minutos, 7h21. Também quero mandar um agradecimento aí pro Edson Zanetti. O Edson Zanetti que avisou aqui que o som da rádio estava um pouco baixo. E, pois é, eu acho que já deu uma arrumada agora, consegui dar uma aumentadinha aqui. E vale a pena lembrar que daqui a pouquinho, em breve aí, se que tudo der certo, ao que tudo indica, nós já estaremos com som 100% novamente, nítido, bem equalizado para você. Já nosso aparelho lá voltou, né, depois de alguns probleminhas técnicos, voltou da manutenção, que foi para longe, ele foi para bem longe, mas agora voltou com os melhores técnicos, né, com a equipe técnica de fábrica mesmo, mas agora já está de volta. Em breve posso garantir que estaremos com som 100% novamente pela nossa 87.9 FM.
Olha, mas agora são 7 horas mais 22 minutos, 7h22, não se esquecendo que daqui a pouco tem as informações do esporte com o jornalista esportivo Didé Fontana, onde nós vamos falar aí sobre tudo na informação do esporte, informação de esporte regional, nacional e internacional. O Didé atualiza tudo para você, então não sai daí. 8h30 também tem Alexandre Garcia, a gente traz informações de Brasília. Daqui a pouquinho a gente vai trazer informações da nossa região com o nosso Tribuna de Notícias. Olha, falando em jornal, falando em Tribuna de Notícias, vamos fazer a leitura das capas dos principais jornais que está circulando hoje no Brasil? Vamos lá? Vamos começando pelo jornal Folha de São Paulo. A gente faz um giro de notícias com os principais destaques de todo o Brasil. Mas antes de começar a capa dos jornais, eu quero mandar um bom dia especial para o José Kissel, mandando um bom dia, gente querida, amiga, um abraço. José Kissel, Zé, muito obrigado pela participação. Lembrando aí que o Zé, a partir de sábado, já não vai mais apresentar, né, o programa Boteco do Zé, por conta da legislação política, né? Então, como o Zé colocou seu nome como pré-candidato, né, a vereador, então aí agora a gente tem que se afastar, quem é pré-candidato tem que se afastar de apresentações de rádio, tem que se afastar de apresentações de comentários, né, de comentaristas, né, de rádio, enfim. Então, essas pessoas que são pré-candidatas, a partir de agora elas têm que se afastar, né, do seu cargo. Então, a partir de sábado tem o Boteco do Zé, ainda claro, porém com a apresentação Henrique Munhoz. O Henrique Munhoz e o Luiz Melo vão estar na comunicação do programa, fazendo aquela diversão na galera. Então, o Zé vai dar uma pausa aí e o Henrique também assume, o Henrique que já passou aqui pela rádio antes já, né, e agora está voltando aos microfones da Rádio Cocal. Olha, são 7 horas mais 23 minutos, vamos começando então pelo jornal Folha de São Paulo, em nome, é claro, da Lanchonete Restaurante Sabor do Campo, na rodovia SC 442, no bairro União, em Cocal do Sul, em frente à Avícola Fragnani, 3447-1929, ou no WhatsApp 99985-9370. Hoje é quarta, hoje é dia de pedir um lanche na parte da noite, lá do Sabor do Campo, de quarta a domingo. Olha, traz então no jornal Folha de São Paulo, na capa, traz sem provar eficácia. Rússia anuncia vacina contra vírus. País ainda não concluiu testes clínicos para verificar a segurança. E a OMS não recomenda a aplicação. Também traz ainda busca pela imunização avança no mundo entre dúvidas e receios. Podemos vacinar em São Paulo a partir de janeiro, diz diretor do Instituto Butantan. Traz também ainda saúde. Adota precaução e teme corrida de estados por produto. Traz aí uma entrevista com Orlando Silva. Esquerda precisa de mais humildade. E também mirando mulheres e negros, Binden põe senadora de vice. Matar sai e Guedes fala em debandada. Também ainda no painel do jornal Folha de São Paulo dessa quarta-feira, em torno diz que ministro não pedirá demissão. No painel SA, traz empresário bolsonarista, vê risco de abismo. Traz ainda no esporte brasileiro versus Covid-19. Traz ainda na Ilustrada, quadro de emergência. Também fala sobre buraco no STF e aposta de Lula contra Moro. Candidata de oposição de Belarus foge do país. Enel vai parcelar contas de luz de São Paulo após acordo com o Procon. E indústria do Amazonas é a primeira a voltar ao nível pré-pandemia. E presidente da CNI e mais 9 são denunciados por suspeita de peculato. São essas as principais informações do jornal Folha de São Paulo, circulando nessa manhã de quarta-feira, em nome da Açaí Cia Sorveteria e Açaiteria, 99950-7262, na Avenida Doutor Polidoro Santiago, número 275, no centro de Cocal do Sul. É a Açaí Cia Sorveteria e Açaiteria, muito fácil de encontrar, e olha, garanto que lá tem aquela variedade, né, de buffet de açaí, buffet de sorvete, frozen sorvete, tem também lá, enfim, tem muita coisa
É muita coisa lá na Açaicia Sorveteria e Açaiteria, também cafeteria, né? Porque tem salgados, assados e cafés diversos lá na Açaicia. Olha, quero mandar um bom dia especial para o Wilson Alexandre João Pedro, Wilson da Prefeitura. Alô, Wilson, obrigado pela participação. Bom dia também para o Valério Sangalete. Muito obrigado, Valério. Muito obrigado pela participação aqui também. Tá participando aqui conosco, mandando um bom dia, Gustavo. E a Cida Danielski manda aquele bom dia especial. Alô, Cida. Ontem ela estava lá, ela, Adriana, o Fernando. Muito obrigado aí vocês, a todos aí pela participação, galera, muito gente boa. Falando no Fernando, um abraço pro Fernando, tá nos ouvindo também, Fernando de Favre. Alô, Fernando, um abraço para você, muito obrigado pela sintonia, mandando um bom dia aqui pra gente, tá participando já conosco, colocou Gustavo, tô te ouvindo, muito obrigado, Fernando, obrigado pela participação. São 7 horas mais 27 minutos, traz o jornal agora, o Globo na capa, que segura em quarentena, Berna Reale em debate como violência norteia sua obra. Traz ainda a vice de Biden, Kamala Harris, senadora negra, foi escolhida para a chapa democrata. Traz ainda a equipe econômica. Voltando ali nas eleições, né, dos Estados Unidos, eu gosto muito da forma com que é feito lá as eleições dos Estados Unidos. Porque primeiro o candidato se apresenta, né? Como prefeito, ou melhor, como presidente, corrigindo. E depois, né, é feita uma escolha, né, junto com os parlamentares, junto com o partido, junto também com a população, é feita aí uma escolha, né, dentre aí as pessoas, mas o vice é escolhido depois que a campanha já foi começada, já interessante, né? Depois que a campanha já começou, é quando aí os vices são anunciados. E fora que lá também, né, dá para se candidatar sem ter partido, dá para ser independente, né? Lá são 2 partidos somente, né? O Partido Democrata e o Partido Republicano, né, se eu não me engano, acho que é isso, o Partido Republicano e Democrata, e o Independente, que daí a pessoa entra lá, né, sem apoio partidário, entra somente mesmo com ele. Tem muitos independentes. É claro que ser independente nos Estados Unidos, o problema é que a pessoa assim não tem aquele apoio, por exemplo, se for aprovar uma lei, alguma coisa, né, é mais complicado, mas tem como entrar sem partido. Traz também ainda no jornal Globo, equipe econômica, Guedes admite debandada com saída de mais 2 secretários. Ministro diz que furar teto leva Bolsonaro à zona de impeachment. Olha, Guedes está um pouquinho abalado lá com a situação do governo, hein? Traz ainda a Rússia anuncia vacina contra a Covid sem concluir testes. Traz no jornal Globo, na Miriam Leitão, debandada é consequência do desmonte do programa. E investimento público, o programa Pro Brasil encara divergências no governo. E papéis confidenciais, Ministério envia ao Congresso dossiê sobre antifascistas. E traz também FGTS vai repassar a trabalhadores 7,5 bilhões de reais do lucro de 2019. Traz ainda a crise continua, o estado do Rio de Janeiro tem previsão de rombo de 26 bilhões de reais para o ano que vem. Equipe econômica quer cortar 4,2 bilhões de reais do orçamento do MEC, do Ministério da Educação. Amazônia desmatada, contradições na cúpula. E traz também novo normal na orla. Lugar marcado na areia vai começar por Copacabana. Também traz ainda, eu vi que lá em Copacabana eles vão fazer um sistema de, vamos dizer, um agendamento de praia. A pessoa vai lá, através do aplicativo, agenda o horário que quer ir da praia, vai ter o horário disponível. Tu pode ir das 3 às 5, por exemplo, na área A5. Vai ter lá o teu cantinho na área A5 para te ir lá, colocar a cadeirinha, colocar o baldinho, colocar o guarda-sol e ficar lá. Olha só como é que está sendo feito aí o sistema de vamos dizer, de
reserva de praia, né? É até estranho a gente falar isso, reserva de praia. Traz ainda também problema pulmonar, ar-condicionado do STF. É causa provável da doença de Toffoli. Tá na hora de limpar o ar-condicionado lá. Ajuda na pandemia. Fundo oferece 10 milhões de reais a pequenas empresas do Rio. E guerra comercial, Trump ameaça dar o troco se o Brasil voltar a taxar etanol dos Estados Unidos. São essas informações de capa do jornal Globo circulando nessa manhã de quarta-feira. Agora são 7 horas mais 31 minutos, 7h31, nós vamos trazendo as informações do jornal 0 Hora. Jornal de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, na capa traz avançam as obras em área do cais em Porto Alegre. Também fala ainda sobre proposta do Piratini, prevê retomada de aulas presenciais a partir do fim do mês. Calendário define a data de 31 de agosto para o recomeço da educação infantil em regiões com bandeiras laranja ou amarela. Também, além disso, traz na capa do jornal a ZH, traz mudança. Secretário do Ministério da Economia se demitem e Paulo Guedes fala que houve debandada. Pandemia, o que dizem médicos e especialistas sobre o registro da vacina russa contra a Covid-19. E Brasileirão, Grêmio enfrenta o campeão do Nordeste e busca reforços para encarar a temporada. Também ainda traz vendas liberadas. A terça foi de uma preparação nas lojas da capital do Rio Grande do Sul para o recomeço dos trabalhos. São essas informações de capa do jornal 0 Hora, circulando agora em todo o nosso estado vizinho, no Rio Grande do Sul. Bom dia para o Didio Furlan, mandando um bom dia, só alegria, o Didio Furlan de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Um abraço a todos os amigos. Alô, Didio, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua sintonia aqui no nosso programa, direto da nossa Rádio Cocal. Um abraço mesmo de coração por estar aí na sintonia do nosso programa. Olha, são 7 horas mais 34 minutos, 7h34, e hoje é dia 12/8, quarta-feira. Quem percebeu, já acordou cedinho, já abriu a janela, já saiu com o carro, já está no trabalho, percebeu que a temperatura já mudou um pouco, o tempo está aquele tempo meio xoxo, meio parece que vai chover, já deu uma aguinha hoje mais cedo, mas será que chove mais ainda? Vamos saber como é que fica a previsão do tempo, como é que fica o tempo e a temperatura, a condição do tempo para essa quarta-feira, dia 12/8. Acompanhe agora a previsão do tempo para esta quarta-feira. Tempo instável com predomínio de nuvens em Santa Catarina. No decorrer do dia ocorre chuva e trovoadas, especialmente do oeste ao litoral sul e na região da Grande Florianópolis, atingindo as demais regiões no período da noite. Há risco de temporal isolado, especialmente para o oeste do estado. A temperatura fica mais baixa em todas as regiões por influência de uma massa de ar mais frio. O vento sopra do quadrante sul, mas com variação para nordeste no decorrer do dia com intensidade fraca a moderada. A instabilidade será causada por um cavado, uma área alongada de baixa pressão. E a tendência é que os próximos dias da semana permaneçam aí com dias mais úmidos, mais instáveis e condições para ocorrência de chuva frequente, inclusive ali na quinta, na sexta-feira, com risco de temporais localizados aí em mais regiões do estado. Fique ligados nos avisos e nos boletins da Epagre-Ciran. Gilsânia Cruz, meteorologista. Esta foi uma produção do Serviço de Rádio da Secretaria Executiva de Comunicação, em parceria com a Epagre-Ciran. Tá, então, essa é a previsão do tempo para você que está nos ouvindo. Como é que fica o tempo e a temperatura para essa quarta-feira, dia 12/8. E para você que está nos ouvindo, já está perguntando, e amanhã, será que vai permanecer a mesma coisa? A previsão para amanhã é máximas de 22 graus. Pode aumentar um pouquinho mais a temperatura, porém com essa gelada também, na casa na mínima aí dos 13 graus. E chuva, chove, previsão para chuva durante todo dia. Então, você que vai sair, leva o guarda-chuva, leva aí a sombrinha. Se você está indo de moto, você para já capa de chuva, se prepara porque a chuvinha vai vir. Não se esquece também de agasalhar bem, até porque ninguém quer ficar gripado. Falando em gripado, nunca esquecer aí do álcool, sempre está passando álcool. Você que está fora de casa, passe bem o álcool, higienize bem o local onde você está, higienize bem aí suas mãos, para a gente
estar evitando aí a Covid-19. São 7 horas mais 37 minutos. Olha, daqui a pouquinho tem as informações do esporte com o Didé Fontana aqui no nosso programa. Então não sai daí, você que quer ficar bem informado. A gente daqui a pouco traz as informações direto de Criciúma com o Didé Fontana, trazendo aí as informações do esporte regional, nacional e internacional. 7h36, nós vamos aos nossos institucionais em nome da Leanda Pisos e Azulejos. Nós vamos trazer um intervalinho rapidinho e nós já voltamos com mais informações para você. São 7h36, não sai daí, voltamos já já. Um excelente dia para você. Rádio Cocal. Coronavírus. Tire suas dúvidas e fique seguro. Cuidados de higiene são fundamentais para conter a propagação do coronavírus. Lave bem as mãos com água e sabão frequentemente e use o álcool em gel. Evite tocar nariz, olhos e boca antes de limpar as mãos. Mantenha limpos os objetos de uso pessoal e mantenha a distância de 1 metro de pessoas que estejam espirrando ou tossindo. Em caso de dúvida, ligue 136. Uma parceria Rádio Senado. Ô, Léo, atende esse celular. A gente não combinou de fazer o alistamento juntos? Se liga, cara, eu já fiz o meu. Fui. Quem faz 18 anos neste ano deve alistar-se nas Forças Armadas até 30 de setembro. Baixe o aplicativo do Exército Brasileiro ou acesse alistamento.eb.mil.br. Ô, Léo, você tá dormindo, né? Serviço Militar. Agora é a sua vez. Ministério da Defesa. Governo Federal. Quem tem um filho internado, esperando por uma doação de leite materno, não vê a hora de levar seu bebê para casa e ficar ainda mais pertinho. Por isso, informe-se no banco de leite humano mais próximo sobre a maneira mais segura de doar, mesmo durante a pandemia, e faça sua doação. Nessa corrente pela vida, cada gota faz a diferença. Saiba mais em saude.gov.br/doação de leite ou ligue 136. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada, Brasil. Coronavírus. Informe-se para ficar bem. Alguns cuidados básicos podem evitar a propagação do coronavírus. Proteja a boca ao tossir ou espirrar. Não compartilhe objetos pessoais. Mantenha os ambientes bem ventilados. E lave as mãos com sabão frequentemente. Os sintomas do coronavírus são bem parecidos com os da gripe. Em caso de suspeita, procure ajuda imediatamente. Uma parceria Rádio Senado. O que a gente quer é ver nossa cidade crescer, com economia forte e emprego para todos, não é? Pense nisso na hora de fazer suas compras, procurando o comércio local. Quando você compra aqui, o dinheiro dos impostos é usado em nossa cidade, para todos nós. Aqui também tem de tudo. Valorize o comércio local. Nossa economia agradece. Uma campanha CDL, Câmara de Dirigentes Lojistas. Esporte Dia dos Pais, gravando. Como eu estou na quarentena? É uma loucura, né? Trabalhando em casa, com videoconferência, minha filha entrando o tempo todo, um caos. É disso que eu vou me lembrar, na verdade. Papai? Caos. Papai, posso falar? Claro, meu amor. Eu tô amando a quarentena, com o papai bem pertinho de mim. Ô, produção, dá pra eu regravar minha fala? Dia dos Pais 2020. Boas lembranças são para sempre. Uma campanha CDL e SPC. ZYV 270, Rádio e TV Web Cocal 87 News, uma emissora da Associação de Difusão Comunitária Cocal do Sul. Estúdios na Avenida Doutor Polidoro Santiago 344, Sala 1, Centro, Cocal do Sul. Rádio Cocal FM. Estamos de volta com GS News. Hora certa. São 7 horas mais 41 minutos. Sete e 41, muito bom dia para você, muito bom dia para você que está ligadinho conosco no nosso programa GS News dessa quarta-feira, dia 12/8, muito bom dia, manhã que começa gelada, pouco chuvosa, mas muito bom dia para você. A gente fala em nome da CDL de Cocal do Sul,
CDL de Cocal do Sul, que está há mais de 20 anos contribuindo com o crescimento da nossa cidade. 34476414 é o telefone da CDL de Cocal do Sul e também da Agropecuária do Luizinho no apoio do nosso programa. 34470110 é o telefone da Agropecuária do Luizinho, no centro de Cocal do Sul. A Agropecuária do Luizinho, vai lá, fala com aquela equipe top, o Luiz, a Joelma e toda a equipe lá da Agropecuária Luizinho. 34470110 é o telefone. São 7h42 agora, 7 horas mais 42 minutos. Muito bem, a gente vai trazendo aqui. Muito bom dia para você que está na nossa live, já participando. Bom dia para você que está no nosso aplicativo, na nossa sintonia. Bom dia para o Quinzinho que está aqui ligadinho, para o Henrique também. Só lembrando que foi encontrado aí um óculos caído em frente, foi encontrado aí um óculos no chão em frente à Autoescola Golo ontem, e esse óculos se encontra na recepção da Cooper Cocal, certo? Então, se alguém acabou perdendo o óculos, é um óculos preto, tem uma capinha preta também, né, uma capinha já de reco e tudo mais, tem ali um óculos de grau. Então, se você perdeu o óculos de grau, atenção, né? Esse óculos, ele caiu aí, foi encontrado próximo em frente, né, à Autoescola Golo, e está na recepção da Cooper Cocal. Bom dia também para a Maria Dalete Moraes, que está participando conosco. Bom dia também aí para o Vaninho, ligadinho com a gente todos os dias. Bom dia mais para quem? Pro Igor, também tá ligadinho. A Cida Cássio mandando um bom dia. A Rosemary Serafim tá participando. A Marlene também aqui mandando um bom dia. O Zé tá aqui também participando conosco. Alô Zé, bom dia também pelo nosso WhatsApp. Mas tem aqui o Henrique também já compartilhou antes aqui o nosso link. Muito obrigado, Henrique, pela divulgação. A Voni também tá participando conosco. Alô Voni, bom dia. A Nice também mandando um bom dia. Que Deus abençoe o nosso dia. Que bom, né, Nice? Que continue. Também, além disso... mas quem aqui é a Cláudia, tá mandando um bom dia. O Edson Zanetti já desde cedinho no nosso WhatsApp. O Glauco do Trenzinho também tá mandando aqui um bom dia para todos. O Gelson também tá participando. A Rosemary Serafim mandando um bom dia. O Rogério também. A Gislaine Mendes tá aqui ligadinho. E é isso aí. O Zenir também tá aqui participando. O Jusemar Biela também está ligadinho conosco. Muito obrigado a todos vocês que participam do nosso programa, e lembrando que o nosso WhatsApp para você mandar sua mensagem é o 99904-2410. Olha, o Marcelo da Leandra tá mandando um abraço pro Didé. É claro que a gente manda um abraço pro Didé Fontana, um abraço então. Marcelo da Leandra tá aqui participando conosco. Muito obrigado, Marcelão. Obrigado aí pela parceria e pela sintonia aqui conosco. Olha, são 7 horas mais 44 minutos, 7h44, nós vamos trazendo agora as informações. Daqui a pouquinho eu vou atrasar um pouquinho o comentário do Didé, mas eu vou trazer as informações do Jornal Tribuna de Notícias antes. Na capa do Jornal Tribuna de Notícias dessa quarta-feira, a edição 367 traz na sua... Opa, começou aqui, agora sim, começou aqui uma trilha diferente. Traz aqui no Tribuna de Notícias na capa: em recuperação, o setor industrial gera otimismo, com crescimento de 9,1% em junho em relação ao mês anterior. Segmento impulsiona a economia de Santa Catarina e demonstra sinais de melhora durante o período de pandemia. Números trazem entusiasmo para os ramos produtivo e comercial, indica final de ano promissor. Que bom, notícia boa essa, né? Que bom, otimismo no setor industrial. Traz na capa também: saúde luta contra as filas nos atendimentos. Como as cirurgias eletivas seguem suspensas no estado, centenas de pessoas aguardam por operação. E traz também quarta linha: a audiência quer definir impasse na energia. Debate com o diretor da ANEEL busca decidir entre manutenção ou mudança no fornecimento da região. Auxílio à cultura, a lei continua à espera de regulamentação. Projeto garantirá ajuda a artistas informais e entidades. Divisão dos recursos ainda não foi definida.
Abrindo o jornal, na página 2, traz impasse sobre distribuição de energia. Tem novo capítulo. Audiência virtual entre o presidente da Coopera, deputados e vereadores, junto com o diretor-geral da ANEEL, busca resolver a situação da região da quarta linha, que na verdade não sabe. Essa coisa de impasse de energia, ela tem muitos lugares, né? Porque às vezes alguns ficam na divisa, outros pertencem a uma cidade, não pertence, outros não se sabe se quem é responsável é o estado ou o município, ou é a própria região, enfim. Fica aí vários impasses. Na página 3 tem o foco político, a coluna da Karina Manarim. Ela fala sobre os sinais de Murialdo Gastaldon em Sara. Também fala ainda no páreo do empresário Joelson Cardoso. Também fala ainda sobre com a ANEEL, nessa questão aí do impasse sobre a distribuição. Fala derrubado, a Câmara de Vereadores derrubou por unanimidade o veto do prefeito Clésio Salvaro, ao projeto de autoria do vereador Edson Luiz Nascimento, que prevê que estabelecimentos comerciais e de serviços em Criciúma divulguem, por meio de placas, o número da central de atendimento destinado a atender denúncias de violência contra a mulher, como medida de auxílio à mulher que sinta-se em situação de risco. Traz também ainda a reeleição. Fala sobre os bastidores políticos de Criciúma, Júlio Kaminski e outros nomes lá em Criciúma. Também comenta sobre o cenário dos partidos da cidade de Criciúma. Fala sobre como anda a situação eleitoral em Sara e fala sobre relatório final dos deputados da CPI dos respiradores. São essas as informações da coluna da Karina Manarim. Traz também ainda a coluna aí de Moacir Pereira, na página 7, ele fala sobre jornalismo, também comenta sobre justiça, fala sobre expectativa, comenta sobre desburocratização da Prefeitura de Florianópolis, fala também sobre indelicadeza no Hospital de Lages, comenta sobre a Serra do Corvo Branco, que foi autorizado aí o início das obras de pavimentação da SC 370 na Serra do Corvo Branco, que liga Grão-Pará a Urubici. Olha aí, é uma serra que serve bastante, né, para a questão do escoamento de produção, para turismo, mas ela está abandonada, né, infelizmente, em condições até perigosas. Mas agora foi aprovado, então, além agora da Serra do Rio do Rastro, né, está recebendo melhorias, também a Serra do Corvo Branco agora passa a receber aí a pavimentação. Legal, muito bom saber aí que a Serra teve essa, depois de muita luta, né, teve essa mudança aí, teve esse olhar especial. Olha, são 7 horas mais 49 minutos, 7h49, bom dia para Sibeli está ligadinha com a gente, mandando um bom dia. A Tereza Zanin tá ligadinha, claro, alô Tereza, bom dia, muito obrigado Siba também, muito bom dia para você, obrigado pela participação de todos, ela tá lá em Uruçanga, ligadinha com a gente. Olha, são 7h49, 7 horas mais 49 minutos, nós vamos então trazendo as informações do esporte com ele, Didé Fontana, aqui no nosso GS News. Esporte. Alô, Didé, nosso muito bom dia. Didé trazendo as informações, as principais informações do esporte para essa manhã de quarta-feira. Como é que fica a questão do esporte regional, nacional e internacional? Didé Fontana nos atualiza das principais informações da área esportiva. Muito bom dia, Gustavo Silva. Muito bom dia também a você, ouvinte do programa GS News da Rádio Cocal FM 87. Bom, aqui quem fala é o Didé Fontana, comentarista de esportes da emissora. E meu destaque desta manhã vai para quem gosta do futebol europeu, quem acompanha futebol europeu, futebol internacional, futebol de altíssimo nível, de altíssima qualidade, é a Liga dos Campeões da UEFA.
Então, hoje começa aí os jogos das quartas de final, no mês de agosto, até intitulado popularmente pela imprensa, pela população em geral, pelos fãs, de Super Agosto, porque todo o restante do mês de agosto, o restante da competição vai acontecer justamente nesse mês de agosto, que não é a tradição. Aliás, a competição sempre se encerra no mês de maio, começando na fase de grupos no mês de setembro do ano anterior. Isso não foi possível nessa temporada devido aí à pandemia do coronavírus. Então, os jogos aí que vão acontecer em Lisboa, começando hoje, sede única, quartas de final, apenas uma partida cada, não tem partida de ida e volta, apenas um confronto, mata-mata, estilo Copa do Mundo. Hoje teremos então às 4 horas da tarde o Atalanta da Itália, que enfrenta o PSG, o Paris Saint-Germain da França. Bom, amanhã, quinta-feira, o RB Leipzig da Alemanha enfrenta o Atlético de Madrid. Sexta-feira em Barcelona, em Bayern de Munique. E sábado, por fim, Manchester City e Lyon da França. A expectativa do jogo de hoje, que é o foco do meu comentário, é grande, porque o Atalanta, além do PSG, que tem um ataque fortíssimo aí com o Neymar, o Mbappé, Di Maria, enfim, que o PSG foi campeão francês. O Atalanta também está construindo um ataque monstruoso, que está praticamente atropelando os adversários na Itália. E o Atalanta é surpresa na Liga dos Campeões da Europa. Um dos destaques aí do clube italiano, para o torcedor do São Paulo, você torcedor do São Paulo, que acompanha o futebol brasileiro, enfim, Rafael Toloi, que é zagueiro e São Paulo, joga no Atalanta. O atacante argentino Papu Gomes, o atacante colombiano Zapata, outro atacante colombiano, aliás, Luiz Muriel, goleador da temporada, dos goleadores, né? Outro dos goleadores também é o esloveno Ilic, que não joga nessa partida, pois está em seu país natal resolvendo alguns problemas pessoais. O clube italiano ele fez uma ótima campanha na temporada, terceiro colocado, tendo em vista aí que é uma grande façanha, uma competição que tem Inter de Milão, grande fase, a Juventus, Napoli, a Roma, enfim, equipes de alto calibre, e o Atalanta marcou nada mais, nada menos que 98 gols no total, só no campeonato italiano. Foi a equipe que mais marcou gols. Inclusive, em diversos jogos tem aí que o Atalanta ganha de 7-1, 4-1, 3-0, enfim, diversos jogos com muitos gols. Por isso é mais um motivo aí que eu espero vários gols, né, nessa partida diante do PSG. Seria uma decepção em 0-0 hoje, 1-1 ou 1-0, porque as duas equipes têm ataques fortíssimos. A trajetória do Atalanta, ainda falando sobre o clube italiano, que é surpresa na competição, ficou em segundo lugar no grupo C no começo do torneio, com o Manchester City na liderança, do Dinamo Zagreb da Croácia e o Shakhtar Donetsk da Ucrânia. Bom, o Atalanta fez aí 7 pontos na segunda colocação, começou mal no torneio, perdeu as 3 primeiras partidas aí com goleadas e se recuperou no segundo turno, começou a empatar, a ganhar e classificou para as oitavas de final. Nas oitavas, o Atalanta, antes desse confronto aí nas quartas, na fase anterior, pegou o Valência da Espanha e venceu as 2 partidas. Em casa, na Itália, venceu por 4-1 e a outra, em pleno estádio Mestália, do Valência, venceu por 4-3. Lembrando aí que a partida de volta contra o Valência já foi a portões fechados, pois o coronavírus já estava se alastrando na Itália, principalmente na Europa, principalmente na região onde fica o clube do Atalanta, que fica na região da Lombardia, onde foi o epicentro do coronavírus. Agora um pouco falando do clube francês, o PSG, o adversário do Atalanta, foi líder do grupo A com Real Madrid, Clube Brugge da Bélgica e Galatasaray da Turquia. O PSG aí passou com folga aí com 16 pontos, o Real Madrid, já eliminado nas oitavas, ficou com 11 pontos. Passou atropelando todas as equipes. Apenas uma partida o PSG empatou, 2-2 contra o Real Madrid. Nas oitavas pegou a sensação, Borussia Dortmund, com o atacante que tá aí, que
grandes partidas, que fez história nessa temporada, é o norueguês Haaland, que é a revelação aí no futebol europeu, que tinha muita expectativa. A primeira partida venceu por 2-1, o clube alemão venceu o PSG por 2-1, mas o PSG na volta devolveu por 2-0. Os destaques aí do PSG, temos o Mbappé, Neymar, Di Maria, o Icardi, o zagueiro Marquinhos, Thiago Silva, dupla de zaga brasileira, o goleiro Navas. E uns detalhes aqui eu acho interessante, é que o Atalanta fica na cidade de Bérgamo, e na região da Lombardia. A cidade de Bérgamo tem em torno de 120 mil habitantes e fica noroeste de Milão, perto do epicentro do coronavírus no mês de março. E outra curiosidade também é que das 8 equipes classificadas às quartas de final da competição, o Atalanta tem o menor orçamento dentre os 8 finalistas, segundo o site, a base de dados aí de transferências orçamentárias, tudo dos clubes, Transfer Marketing. O Atalanta tem aí o orçamento de 261,7 milhões de euros contra 788,45 milhões de euros do PSG. O PSG é o quarto clube mais valioso dos 8 classificados. O Manchester City lidera com 1,07 bilhões de euros. Então, esse é o meu destaque da manhã desta quarta-feira, é a partida entre o Atalanta e o PSG pela Liga dos Campeões da Europa. É contigo, Gustavo. Forte abraço. Opa, um abraço de ideia, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. São 7 horas mais 58 minutos, 7h58, tá aí. Esses são os destaques, olha, essa cadeira é barulhenta, hein? Esses são os destaques de mais um comentário do Didé Fontana. Didé Fontana, jornalista esportivo e nosso comentarista na área dos esportes, aqui da Rádio Cocal, aqui do GS News. Então, muito obrigado, Didé, aí, por trazer as informações, principalmente da área internacional, do esporte internacional. 7 horas mais 58 minutos, 7h58, muito bom dia para você participando conosco. Lembrando que o nosso WhatsApp para você mandar sua mensagem é o 99904-2410. E eu quero mandar um bom dia especial para Natalina de Favre, que está participando conosco. Alô, Natalina, nosso muito bom dia, muito obrigado pela sua participação aqui conosco no nosso programa, no nosso GS News. Olha, lembrando que se você perdeu algum programa e quer assistir alguma entrevista, algum comentário em especial, você pode estar nos assistindo, revendo os nossos programas diretamente pelo nosso canal no YouTube. Vai lá no nosso canal do YouTube. Posso deixar uma coisa mais fácil para você entrar no canal do YouTube? Vai no Facebook. Hoje quase todo mundo tem Facebook. Vai no Facebook, na página do nosso programa, GS News. Vai lá, GS News Brasil, na página do nosso Facebook. E lá você vai encontrar o link direto para o nosso canal do YouTube, que é o GS Play. No GS Play você tem lá todos os programas gravados, né? Então você pode reassistir quantas vezes quiser. Então fica muito prático, né? Muito simples. Além disso também você pode aí, além de estar nos assistindo, em breve também vamos ter novidades. Em breve vamos ter novidades aí no nosso canal do YouTube, com vários outros tipos de conteúdo. Então vai ser muito legal o nosso canal, vai ser muito divertido. Então aproveite, já se inscreva no nosso canal, curta os vídeos, compartilhe os vídeos e não perca, claro, nenhum programa. Agora você não tem mais desculpa que não conseguiu assistir o programa, é claro, porque você pode assistir de manhã, pode assistir de tarde, pode assistir de noite pelo nosso canal no YouTube. E você quer ficar muito bem informado, não só aqui no nosso programa, mas durante todas as horas do dia, você tem a nossa página no Facebook, é a GS News, onde você tem notícias, onde você tem as novidades do programa, onde você tem os convidados do programa, os entrevistados, enfim, bastante destaques, principalmente na área da notícia, na área da informação, você encontra na nossa página do Facebook GS News. Então vai lá, tem também no Instagram, @GS News Brasil, tem também no nosso Instagram, então você não pode também perder diretamente pelo nosso Instagram. Você que usa o Instagram também pode acompanhar aí as informações
Pode acompanhar as informações pelo nosso Instagram através do nosso @GSNews Brasil. São 8 horas mais 1 minuto, 8:01, nós vamos ao intervalinho rapidinho, nós voltamos na sequência. É o tempo de a gente separar as matérias que nós vamos colocar agora dos nossos repórteres, dos nossos correspondentes. Tem informação da área nacional, vamos saber o que é destaque em Brasília, vamos saber o que é destaque nos outros estados do país, e nós vamos falar tudo isso e muito mais daqui a pouquinho. Então, não sai daí, continua aí que nós vamos trazer mais informações para você daqui a pouco. São 8 horas mais 1 minuto, eu volto já. Rádio Cocal FM. Ô, Léo, atende esse celular. A gente não combinou de fazer o alistamento juntos? Se liga, cara, eu já fiz o meu. Fui. Quem faz 18 anos neste ano deve alistar-se nas Forças Armadas até 30 de setembro. Baixe o aplicativo do Exército Brasileiro ou acesse alistamento.eb.mil.br. Ô, Léo, você tá dormindo, né? Serviço Militar. Agora é a sua vez. Ministério da Defesa. Governo Federal. Coronavírus. A melhor prevenção é a informação. Sintomas. Os sintomas mais comuns são tosse seca, febre e cansaço. Alguns pacientes podem sentir dores no corpo, congestionamento nasal, inflamação na garganta ou diarreia. O período de incubação, ou seja, entre o contágio e os primeiros sintomas, é de 14 dias, conforme a Organização Mundial da Saúde. Segundo cientistas chineses, alguns pacientes podem transmitir o coronavírus mesmo sem apresentar sintomas. Coronavírus. A melhor prevenção é a informação. Uma campanha da agência Rádio Web, em parceria com essa emissora. Coronavírus. Tire suas dúvidas e fique seguro. Mantenha-se informado. As recomendações oficiais podem mudar a qualquer momento de acordo com a evolução da epidemia. Só compartilhe aquilo que você tiver certeza. Na dúvida, envie um WhatsApp para o Ministério da Saúde, checando se a informação que você recebeu é verdadeira. O número é o 61 99 289 4640. Uma parceria Rádio Senado. O que a gente quer é ver nossa cidade crescer, com uma economia forte e emprego para todos, não é? Pense nisso na hora de fazer suas compras, procurando o comércio local. Quando você compra aqui, o dinheiro dos impostos é usado em nossa cidade, para todos nós. Aqui também tem de tudo. Valorize o comércio local. Nossa economia agradece. Uma campanha CDL, Câmara de Dirigentes Lojistas. Olá, ouvinte do Prosa Rural. Com o frio chegando em várias partes do país, é preciso tomar cuidados extras que ajudam a evitar a Covid-19 e também as gripes. Nesse clima, os vírus que causam doenças respiratórias se mantêm ativos por mais tempo, aumentando sua propagação entre as pessoas. E quando se trabalha ao ar livre, o frio modifica a imunidade das vias aéreas, como o nariz e a garganta. Por isso, quando for trabalhar no campo em dias frios, além da máscara de tecido, cubra o rosto com lenço. Isso diminui o risco de contrair a Covid e também as gripes. Embrapa, ao lado do agricultor, ao lado do Brasil. Homens e mulheres que dedicam amor incondicional à pátria. Soldados que carregam uma vontade inabalável de cumprimento do dever. Brasileiros que cultuam valores e os símbolos nacionais. Combatentes que arriscam suas vidas pelo bem do nosso povo e da nossa nação. Guerreiros que trabalham por você e pelo Brasil. Obrigado, soldado. 25 de agosto, Dia do Soldado. Ministério da Defesa, Pátria Amada, Brasil. Tá com a agenda em mãos ou você é do tipo que prefere anotar tudo no celular? Seja como for, guarde este número, 188. O CVV, Centro de Valorização da Vida, agora tem novo número em Santa Catarina. Se você precisa conversar e não tem com quem, ligue 188 e receba apoio emocional. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita. Esporte Dia dos
Pais, gravando. Como eu estou na quarentena? É uma loucura, né? Trabalhando em casa, com videoconferência, minha filha entrando o tempo todo, um caos. É disso que eu vou me lembrar, na verdade. Papai? Caos. Papai, posso falar? Claro, meu amor. Eu tô amando a quarentena, com o papai bem pertinho de mim. Ô, produção, dá pra eu regravar minha fala? Dia dos Pais 2020. Boas lembranças são para sempre. Uma campanha CDL e SPC. ZYV 270, Rádio e TV Web Cocal 87 News, uma emissora da Associação de Difusão Comunitária Cocal do Sul. Estúdios na Avenida Doutor Polidoro Santiago 344, Sala 1, Centro, Cocal do Sul. Rádio Cocal FM. Estamos de volta com GS News. Hora certa. 8 horas mais 7 minutos. Horas mais 7 minutos, 8 e 7, muito bom dia para você que está participando conosco, 8 e 7, bicho, muito bom dia a você que está ligadinho conosco. Quero mandar um bom dia aqui novamente pro Fernando, que está aqui já mandando mensagem, participando com a gente, muito obrigado, Fernando, pela participação. Bom dia também para Cláudia, para Nina, para Maria Darlete Moraes, todos aí participando junto conosco pelo nosso WhatsApp. Bom dia especial também para o Donato Pereira, lá do Rincão. Alô, Donato, muito bom dia, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Olha, lembrando para você que quer participar, quer interagir junto conosco, o nosso WhatsApp é o 99904-2410, 9904-2410 é o nosso telefone, é o nosso WhatsApp para você ligar, falar ao vivo ou para você mandar sua mensagem, seu áudio, seu vídeo, sua imagem, enfim, fique à vontade para participar do nosso WhatsApp. 7 horas mais 8, ou 7 não, 8 horas, né? 8 horas mais 8 minutinhos. Nós vamos agora trazendo informações, vamos fazendo um giro de notícias para você ficar muito bem informado. Nós vamos trazendo informações sobre Brasília, vamos trazer informações sobre vacina, vamos trazer informações da região, vamos trazer informações do estado. Então não perca que agora nós vamos fazer aquele giro de informações para você ficar bem informado, em nome, é claro, do Punk Serviços de Terraplanagem, serviço do Punk com qualidade e eficiência. Olha, além do que ele já fazia, né, que era, trabalhava com escavadeira hidráulica, reto escavadeira, caminhão traçado, sistema de teleentulho, o Punk agora também, mas que moto barulhenta, o Punk também agora tem uma mini escavadeira hidráulica. Mas Gustavo, o que eu vou querer com a mini escavadeira hidráulica? Olha, a mini escavadeira hidráulica, ela vai chegar onde uma escavadeira normal não consegue. Sabe aqueles cantinhos da casa que tu quer cavucar lá, mas não consegue, porque a escavadeira é muito grande? Agora a mini escavadeira é possível. Serviço de jardinagem, quer fazer alguma coisa diferente no jardim, sem danificar muito, não tem problema. Também a mini escavadeira hidráulica faz isso. Mas e para porão? Quero abrir porão embaixo da minha casa, fazer uma garagem, fazer um lugar para fazer o churrasquinho? Agora também dá com a mini escavadeira hidráulica Punk Serviços de Terraplanagem. 999880433 é o telefone do Punk Serviços de Terraplanagem. E a gente também fala em nome do Supermercado São Pedro, em Cocal do Sul. Supermercado São Pedro, compare, no São Pedro é mais barato. 8 horas mais 11 minutos, 8 e 11, muito bom dia para você. Bom, quem viu aí na leitura dos jornais, que a gente fez a leitura dos principais jornais, das capas, falou muito no que o Guedes disse, na questão da debandada, porque 2 secretários do Ministério da Economia, né, 2 secretários do Paulo Guedes, se demitiram. Existe a possibilidade do superministro, como é chamado Paulo Guedes,
se demitir? Vamos acompanhar as informações. Quem nos traz é o Wellington Mesquita, direto da Rádio Web, vai nos trazer... Opa, não, peraí, é o Wellington Mesquita. Sim, tá certo, o Wellington Mesquita vai nos trazer essas informações, sim. É ele mesmo. Wellington, foi mal aí, tava me confundindo aqui com outra, mas a outra é o Internacional. Wellington Mesquita, então, como é que tá essa questão em debandada do Ministério da Economia? A equipe do ministro da Economia, Paulo Guedes, sofreu mais 2 baixas nesta terça-feira. O secretário especial de Desestatização e Privatização, Salim Matar, pediu demissão do cargo. O segundo a jogar a toalha foi Paulo Ebel, secretário de Desburocratização. Segundo Guedes, ambos estavam insatisfeitos com o ritmo lento das privatizações e com a falta de andamento da reforma administrativa. Em nome da transparência, o Salim hoje me disse o seguinte: a privatização não está andando, eu prefiro sair. E o Ebel me disse o seguinte: a reforma tributária não está sendo enviada, a reforma administrativa não está sendo enviada, eu prefiro sair. Esse é o fato, essa é a verdade. Eu não escondo. Então você fala assim, houve uma debandada? Hoje houve. O ministro Paulo Guedes promete resistir a setores do governo dispostos a aumentar gastos de olho em futuras disputas eleitorais. Não haverá nenhum apoio do Ministério da Economia a fura-tetos. Se tiver ministro fura-teto, eu vou brigar com o ministro fura-teto. Um trecho que vazou, inclusive, de uma reunião ministerial era essa. Tinha um ministro que dizia que o presidente aumenta a chance de reeleição furando teto e pulando cerca, e eu estava dizendo exatamente o contrário. Paulo Guedes se reuniu nesta terça-feira com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, que demonstrou preocupação com o aumento de gastos do governo federal. A pandemia fez o governo, de forma extraordinária, gastar mais, mas esses gastos não podem ser ampliados de forma infinita, Além dos 2 secretários que deixaram a pasta nesta terça, outros 3 membros da equipe já haviam pedido para sair. O secretário do Tesouro, Mansueto Almeida, o diretor de programas da Secretaria Especial da Fazenda, Caio Megali, e o presidente do Banco do Brasil, Rubem Novaes. Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Wellington Mesquita. Obrigado, Wellington, muito obrigado pela sua participação. Pois é, 2 secretários com uma participação importantíssima, apesar de que a gente não estava sentindo muito essa participação deles. Mas acontece o seguinte, o que me pelo menos me deixou assim bem, como eu posso falar, bom, enfim, deixou um otimismo maior em relação ao Paulo Guedes, em relação à fala dele, que ele disse realmente é verdade, ele foi transparente. Eu acho que é isso que deve ser, né? Ter a transparência em qualquer lugar que a gente for fazer, deve ter sim uma transparência. E uma coisa que me chamou a atenção foi a transparência do Paulo Guedes, que ele falou praticamente o que eles falaram, né? Olha, um foi da privatização, que a gente sabe que o governo Bolsonaro, né, é um dos que defende muito a privatização. Inclusive, Paulo Guedes aí há um tempo atrás falou que esse ano iam ter 3 ou 4 grandes privatizações no Brasil, mas até o momento a gente não sentiu isso. Um dos principais pontos, um dos principais locais que querem se privatizar é os Correios, né, principalmente, que veio aí de uma... Os Correios estavam sendo utilizados como ferramenta de corrupção, praticamente, né? Era muito dinheiro roubado dos grandes, né? Através dos Correios. A própria Petrobras abriu o mercado para empresas de petróleo, abriu o mercado para empresas de combustíveis. Acho ainda que isso vai ser bem distante, né, de a gente. Eu não sei se nesses 4 anos do atual governo vai realmente se conseguir, pelo menos até o momento a gente não conseguiu ver, né, ainda essa privatização, até porque não em relação à eficácia do governo e tudo mais, mas em relação realmente à demora, burocracia, né, que isso deve ter.
tem que ser aprovado pelos poderes, enfim. É uma burocracia enorme, Imagino que eu não queria estar no lugar deles, não, para estar fazendo aí esse tipo de privatização. Mas é algo que o povo pede, é algo que a economia está pedindo, mas se mostrou aí bem transparente, realmente se mostrou bem transparente. E foi a reforma administrativa, né, que também era uma reforma que desde o início do ano se comentava nela, né, se comentava dessa famosa reforma administrativa que poderia mudar muita coisa na administração do país, na administração dos municípios, dos estados, mas a princípio a gente teve aí, com a pandemia e tudo mais, já tivemos uma vitória, que foi a reforma tributária, né, que já foi uma reforma aí que foi enviada, né, para o Congresso analisar, foi enviada para os parlamentares analisarem, e a princípio estão sendo estudado. Agora não depende mais do governo, depende agora da parte legislativa, né, depende aí da parte dos deputados, dos senadores, para poder decidir se vai realmente ou não aprovar essa reforma tributária, que essa reforma tributária vem para poder diminuir os impostos, ou até unificar alguns impostos que talvez não precisava ser dois, né, em vez de 2 impostos que a gente paga, fazer só um, que é isso mais ou menos, né, o que o governo quer fazer. Então, tem ainda, né, essa reforma, mas a reforma administrativa é outra que está sendo esperada, diminuição aí nos gastos com parlamentares, diminuição dos gastos com deputados, diminuição dos gastos com presidentes, prefeitos, vereadores, e utilizar mais esse dinheiro realmente para o povo, né? Que, vamos dizer, deputados, essas coisas ganham muito, né? E o povo está aí se ferrando na maioria das vezes. Então, vai ficar ainda para o ano que vem, segundo o Guedes, né? Vai ficar ainda para o ano que vem a administrativa, mas a tributária é de certeza que esse ano ainda seja aprovada, pelo menos é o que espera, claro, o ministro Paulo Guedes, em relação aí com o Senado e com a Câmara dos Deputados. Olha, agora são 8 horas mais 19 minutos, 8h19, muito bom dia para você que está participando conosco, bom dia para você, bom dia para o Fernando de Favre, está aqui na nossa live, mandando um bom dia. Alô, Fernando, muito obrigado pela sua participação, e bom dia também para Tete Adair Pereira, mandando um bom dia. Alô, Tete, muito obrigado pela sua participação aqui na nossa live. Olha, são 8 horas mais 18 minutos, 8h18. Daqui a pouquinho tem Alexandre Garcia, o seu comentário diário aqui no programa. E hoje ele vai comentar uma coisa muito excelente que tem a dúvida na maioria das pessoas. Quem administra as medidas contra a Covid-19 são os governos estaduais. E ele vai falar um pouquinho mais sobre isso, porque o pessoal está se enganando bastante em relação ao governo federal ou ao governo estadual. Daqui a pouco o Alexandre Garcia traz o seu comentário diário falando sobre isso. Olha só quem comentou agora, Terezinha Lúcio, bom dia. Gustavo mandou ela. Alô, Terezinha, bom dia, muito obrigado, um abração para você. Obrigado pela participação. Bom, daqui a pouco a gente também tem notícia, daqui a pouquinho tem notícia internacional para saber o que é destaque na área internacional, fora do nosso país. E também daqui a pouquinho nós temos informações aí sobre o nosso estado. Mas antes, vamos falar sobre o FGTS. Olha, o Conselho do FGTS aprovou distribuir 7,5 bilhões de reais para os trabalhadores. Notícia boa, mais dinheiro no bolso do povo, vamos acompanhar a informação. Tem previsão de dinheiro extra chegando para você que tem saldo na conta do FGTS. Nesta terça-feira, o Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço aprovou a proposta do governo federal para a distribuição de 7,5 bilhões de reais entre os trabalhadores cotistas, referentes à parte do lucro do fundo em 2019. O dinheiro que será depositado é um direito do cotista. Ao contrário do que muita gente pensa, o saldo do FGTS não fica parado. Na verdade, é você, detentor do fundo, que não tem acesso livre a este recurso.
Já o governo usa esse montante em um fundo de investimento. A aplicação financia programas de habitação e obras de saneamento e infraestrutura. Em 2019, por exemplo, a movimentação do FGTS pela Caixa Econômica deu um resultado de lucro no valor de 11.234 milhões de reais. Agora, mais de 66% deste resultado, 7,5 bi, serão distribuídos para os donos do dinheiro, quem é cotista no FGTS. De acordo com o Conselho Curador do FGTS, os valores serão depositados em 31 de agosto, de forma proporcional aos saldos de cada conta em 31 de dezembro do ano passado. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. Obrigado, Yuri, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Legal, notícia boa, o dinheiro aí vai voltar para o povo, né? Vai voltar para o posto do povo, até porque a gente sabe a situação, né, que muitos estão passando nesse momento de pandemia, sem dinheiro e tudo mais. Então, tá aí uma boa notícia, que o pessoal ainda que tem fundos aí do FGTS, né, que vai continuar recebendo esse dinheiro, vai voltar para você. São 8 horas mais 22 minutos, 8h22. E ainda sobre o governo federal, o presidente Jair Bolsonaro é muito perguntado em relação à Amazônia, porque a gente sabe que a Amazônia aí, ela sempre veio sofrendo. A Amazônia sempre sofreu com queimadas, desmatamento, também a questão do contrabando, sempre sofreu. Só porque agora é que tem as mídias digitais, né, que nós temos aí as redes sociais, né, que nós temos uma influência da televisão, nós temos uma influência de canais. E agora, no caso, está sendo bem mais noticiado. Não é que está acontecendo agora, porque o que dá a entender é que, nossa, a Amazônia está sendo desmatada agora. Mas não, né? Esse caso da Amazônia já acontece há muito tempo. Na verdade, o caso de desmatamento mesmo acontece desde o descobrimento do Brasil pelos portugueses, né? Vamos falar bem a verdade. Mas em relação a nossos dias atuais, né, isso é um caso que acontece aí desde bem antes, né? Porém agora está vindo mais à tona esse assunto. Até porque a gente hoje em dia fala muito em desenvolvimento sustentável, em estar preservando o meio ambiente, o que antigamente não era tão falado, mas hoje em dia a gente tem a tecnologia ao nosso favor. Por isso, o presidente Bolsonaro agora está subindo o tom em relação à defesa da Amazônia. O presidente cobrou mais ações e disse que vai trabalhar com mais ações em defesa à nossa grande Amazônia. Vamos trazer essa informação. Quem vai nos trazer é o Yuri Hudson, vai nos trazer aí mais informações sobre o tom que o Bolsonaro subiu em relação à defesa da Amazônia. O presidente Jair Bolsonaro subiu o tom em defesa das ações do governo federal em proteção à região amazônica. Nesta terça-feira, ele participou, junto a outros chefes de Estado que têm o bioma da Amazônia em seus países, da segunda cúpula presidencial do Pacto de Letícia. Bolsonaro fez falas duras contra o que apontou como um ataque injusto ao Brasil. E também sabemos o quanto nós somos criticados de forma injusta por parte de muitos países do mundo. Essa região é muito rica. Vamos resistir. A nossa união é a prova de que nós valorizamos essa área. Temos lutado com firmeza no maior combate ao desmatamento ilegal e aos crimes ambientais. No Brasil, iremos até uma operação com ativa participação das Forças Armadas. Durante o pronunciamento de pouco mais de 7 minutos, o presidente brasileiro invocou os outros países da região para que possam resistir ao assédio internacional. Jair Bolsonaro também defendeu a integração da população destas regiões e sinalizou para uma possível intenção comercial e econômica, como um fundo de plano para o interesse na proteção da Amazônia. Só no Brasil nós já temos demarcados como terras indígenas mais de 14% do nosso território nacional. O mundo esse que nos quer ver sem a Amazônia pretendia, no meu governo, chegar a 20%. Isso inviabilizaria toda a nossa economia. Devemos resistir.
mostrar a verdade acima de tudo. Ao comentar sobre o convite que faz a embaixadores e presidentes de países críticos para um sobrevoo na região, Bolsonaro também aproveitou para rebater as falas de quem diz que a Amazônia arde em fogo. Por exemplo, entre as regiões de Boa Vista e Manaus, aproximadamente 600 quilômetros, eles não acharão nenhum foco de incêndio, nenhum quarto de hectare desmatado, porque essa floresta é preservada, não pega fogo. Então essa história de que a Amazônia arde em fogo é uma mentira, e nós devemos combater isso com números verdadeiros. A reunião ocorreu por meio de videoconferência e contou com a participação dos presidentes da Colômbia, do Peru, da Bolívia, do Equador e do embaixador da Guiana Francesa no Brasil. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. Obrigado, Yuri, muito obrigado pela sua participação. Que bom saber, então, que a gente está aí que a nossa Amazônia está sendo bem preservada, ou pelo menos está tentando, né, fazer com que esses contrabandistas, essas pessoas que estão desmatando a Amazônia, queimando a Amazônia, vão aí continuar. As Forças Armadas estão na floresta, as Forças Armadas estão na Amazônia, né? Olha, são 8 horas mais 27 minutos. Só para finalizar agora as informações da área nacional, uma informação geral que a gente vai trazer é que também está saindo nas redes sociais uma dúvida que até muita gente tem, inclusive já até me perguntaram aqui, em relação ao fato ou boato da carteira de identidade. Olha, eu fiz uma carteira de identidade nova, Gustavo. Quando que eu vou ter que fazer de novo? Tem validade? Muita gente diz que tem validade, mas calma, não tem validade. A carteira de identidade, para finalizar esse nosso giro de notícias, nós vamos trazendo aí, nosso giro de notícias nacionais, nós vamos trazendo as informações desse fato ou boato, que a carteira de identidade não tem validade. Olha isso! Não pode ser. Tá no Face. É mentira. Vi na net, será? Será? Tá no Insta. Verdade isso? Mentira. É mentira. É mentira. Fato ou boato? Uma fila em frente ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt, no centro de São Paulo, chamou a atenção de quem passava pelo local. Dezenas de pessoas aguardavam para conseguir retirar a segunda via ou pedir a renovação do documento de identidade. Quem teoricamente precisava deste serviço chegou mais de 2 horas antes do início do atendimento, que começa às 9 horas da manhã. O aumento na demanda da procura pelo serviço ocorreu por conta de uma fake news. A notícia falsa que circulou pelas redes sociais seria de que os RGs dessas pessoas estariam desatualizados porque a validade deles seria de 2 anos, o que é mentira. A carteira de identidade não tem prazo de validade determinado. No entanto, como a finalidade do RG é a identificação, é preciso ficar atento às informações contidas no documento. Mesmo sem ter validade, a identidade pode ser negada em casos de difícil identificação dos dados ou caso haja danos físicos ao documento. Texto e locução, Rafael Ferri. Fato ou boato? Informar para compartilhar a verdade. Tá, então, notícia boa essa. Lembrando que aqui em Cocal do Sul, para você fazer a identidade ou fazer a segunda via da identidade, se você for fazer a segunda via, a primeira é gratuita, mas a segunda você paga uma taxa, mas tem que agendar pelo site do IGP. Vai lá em agendamento e depois segue lá todos os protocolos, agenda um horário, aí sim, vem aqui no IGP pessoalmente, traz todos os documentos necessários e aguarda 15 dias para a chegada da identidade. 8 horas mais 29 minutos, nós vamos a um intervalinho rapidinho, porque daqui a pouco nós vamos trazer mais informações para você. Olha, no próximo bloco nós vamos falar sobre o governo estadual. O governo do estado entrega aí 76 novas viaturas da Polícia Militar a 34 municípios do estado. Daqui a pouquinho a gente traz mais informações. Antes nós vamos aí para os nossos institucionais rapidinhos e voltamos na sequência. São 8h30, não sai daí, voltamos já já. Rádio Cocal FM. Ô Léo, atende esse celular.
A gente não combinou de fazer o alistamento juntos? Se liga, cara, eu já fiz o meu. Fui. Quem faz 18 anos neste ano deve alistar-se nas Forças Armadas até 30 de setembro. Baixe o aplicativo do Exército Brasileiro ou acesse alistamento.eb.mil.br. Ô, Léo, você tá dormindo, né? Serviço Militar. Agora é a sua vez. Ministério da Defesa. Governo Federal. Coronavírus. A melhor prevenção é a informação. Sintomas. Os sintomas mais comuns são tosse seca, febre e cansaço. Alguns pacientes podem sentir dores no corpo, congestionamento nasal, inflamação na garganta ou diarreia. O período de incubação, ou seja, entre o contágio e os primeiros sintomas, é de 14 dias, conforme a Organização Mundial da Saúde. Segundo cientistas chineses, alguns pacientes podem transmitir o coronavírus mesmo sem apresentar sintomas. Coronavírus. A melhor prevenção é a informação. Uma campanha da agência Rádio Web, em parceria com essa emissora. Coronavírus. Tire suas dúvidas e fique seguro. Mantenha-se informado. As recomendações oficiais podem mudar a qualquer momento de acordo com a evolução da epidemia. Só compartilhe aquilo que você tiver certeza. Na dúvida, envie um WhatsApp para o Ministério da Saúde, checando se a informação que você recebeu é verdadeira. O número é o 6199-289-4640. Uma parceria Rádio Senado. O que a gente quer é ver nossa cidade crescer, com economia forte e emprego para todos, não é? Pense nisso na hora de fazer suas compras, procurando o comércio local. Quando você compra aqui, o dinheiro dos impostos é usado em nossa cidade, para todos nós. Aqui também tem de tudo. Valorize o comércio local. Nossa economia agradece. Uma campanha CDL, Câmara de Dirigentes Lojistas. Olá, ouvinte do Prosa Rural! Com o frio chegando em várias partes do país, é preciso tomar cuidados extras que ajudam a evitar a Covid-19 e também as gripes. Nesse clima, os vírus que causam doenças respiratórias se mantêm ativos por mais tempo, aumentando sua propagação entre as pessoas. E quando se trabalha ao ar livre, o frio modifica a imunidade das vias aéreas, como o nariz e a garganta. Por isso, quando for trabalhar no campo em dias frios, além da máscara de tecido, cubra o rosto com lenço. Isso diminui o risco de contrair a Covid e também as gripes. Embrapa, ao lado do agricultor, ao lado do Brasil. Homens e mulheres que dedicam amor incondicional à pátria. Soldados que carregam uma vontade inabalável de cumprimento do dever. Brasileiros que cultuam valores e os símbolos nacionais. Combatentes que arriscam suas vidas pelo bem do nosso povo e da nossa nação. Guerreiros que trabalham por você e pelo Brasil. Obrigado, soldado. 25 de agosto, Dia do Soldado. Ministério da Defesa, Pátria Amada, Brasil. Tá com a agenda em mãos ou você é do tipo que prefere anotar tudo no celular? Seja como for, guarde este número, 188. O CVV, Centro de Valorização da Vida, agora tem novo número em Santa Catarina. Se você precisa conversar e não tem com quem, ligue 188 e receba apoio emocional. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita. Spot Dia dos Pais, gravando. Como eu estou na quarentena? É uma loucura, né? Trabalhando em casa, com videoconferência, minha filha entrando o tempo todo, um caos. É disso que eu vou me lembrar, na verdade. Papai? Caos. Papai, posso falar? Claro, meu amor. Eu tô amando a quarentena, com o papai bem pertinho de mim. Ô, produção, dá pra eu regravar minha fala? Dia dos Pais 2020. Boas lembranças são para sempre. Uma campanha CDL e SPC. ZYV 270, Rádio e TV Web Cocal 87 News, uma emissora da Associação de Difusão Comunitária Cocal do Sul. Estúdios na Avenida Doutor Polidoro Santiago 344, Sala 1, Centro, Cocal do Sul.
Rádio Cocal FM. Estamos de volta com GS News. Hora certa. 8h35. Oito horas mais 35 minutos, 8h35. Muito bom dia para você. Muito obrigado pela sua participação. Olha, nós vamos agora trazendo as informações. Vamos ver aqui se o Alexandre Garcia já está na linha com a gente. Ele está fazendo aqui a chamada, mas então, enquanto isso que ele vai se preparando, vou trazer uma informação rapidinha sobre o governo do estado de Santa Catarina. Olha, em Santa Catarina, o governo do estado vai entregar 76 novas viaturas da Polícia Militar a 34 municípios. Vamos saber um pouco mais aí sobre essas novas viaturas chegando, mais segurança para a população catarinense. A Polícia Militar de Santa Catarina começa nesta semana a entrega de 76 novas viaturas a 34 municípios catarinenses. Os veículos da marca Jeep Renegade são equipados para radiopatrulhamento e serão enviados para 36 organizações policiais militares do estado. O comandante-geral da Polícia Militar de Santa Catarina, Coronel Dionei Tonê, destaca que o próximo objetivo é reformular a frota da corporação. Essas novas viaturas vão servir de reforço ao nosso efetivo para trabalho junto à comunidade, nas cidades em que tem os convênios com a Polícia Militar. A nossa vontade e trabalho será no sentido de construir parcerias com os deputados federais, com os senadores, com os deputados estaduais, no sentido que eles sejam parceiros da nossa Polícia Militar em ofertar recursos das suas emendas para que nós consigamos reformular a frota da Polícia Militar em Santa Catarina e, consequentemente, ampliar, potencializar a nossa prestação de serviço junto às nossas comunidades. As viaturas foram adquiridas em processo licitatório com recursos de convênios de trânsito. A parceria entre Secretaria de Segurança Pública, Polícia Militar e os municípios conseguiu arrecadar R$ 6.400.000 que foram usados na compra dos 76 veículos. De Florianópolis, Leonardo Franzoni. Obrigado, Leonardo. Muito obrigado pela participação. Que bom, né? Mais viaturas chegando para nosso estado de Santa Catarina. Viaturas que nem essa a gente tem em Cocal, né? O Jeep Renegade, viaturas muito bonitas, muito boas de se utilizar, segundo os policiais, e claro aí mais segurança para toda a população. Olha, quero mandar um bom dia para a Dalila, que está participando conosco, para a Andréa Magafenta também está aqui ligadinha com a gente. Alô, Andréa, alô, Maga, bom dia! E também bom dia para Nadir Magaim Teixeira, que está mandando um bom dia, Gustavo, e um bom dia para todos. Alô, Nadir, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Olha, a gente fala em nome da Farmácia do Trabalhador. 3447-1183 é o telefone da Farmácia do Trabalhador. Bem aqui no centro da cidade, em frente à Igreja Matriz, embaixo da Rádio Cocal. É bem fácil, você não se perde na Farmácia do Trabalhador. Também no apoio cultural de Edésio Gás e Água Mineral. Diz que Edésio Gás e Água Mineral, 99978-2543 é o telefone de Edésio Gás e Água Mineral. E também Ciclocenter, na Avenida Antônio Nunes de Souza. O telefone da Ciclocenter é o 3447-4543 ou no WhatsApp 998486036. Ciclocenter, aqui você é de casa. São 8 horas mais 39 minutos. Ele já está na linha conosco, já está aqui junto com a gente, Alexandre Garcia, trazendo as principais informações, os principais destaques do seu comentário de assuntos nacionais, regionais, internacionais. Alô, Alexandre, nosso muito bom dia. Bom dia. Hoje eu queria aproveitar para falar um pouco da missão Temer. O ex-presidente da República tem uma missão de virtual embaixador extraordinário do Brasil em missão humanitária e de paz ao Líbano. Como vocês sabem, depois da explosão no porto de Beirute, o Líbano todo explode politicamente. Renunciou o governo do Líbano, há quebra-quebra, manifestações na rua. O povo libanês não aguenta mais a corrupção
que impera no Líbano nessas últimas décadas. E o ex-presidente Michel Temer, que é descendente direto de libaneses, falou em pacificação. Vai ser difícil, porque ao sul está Israel, a leste está a Síria e lá dentro está o Hezbollah. Sempre houve grupos apoiados do exterior a atrapalhar o Líbano. Eu lembro disso em 82, quando eu estava lá cobrindo guerra. E eles lá têm muito orgulho dos seus 12 milhões de compatriotas que vivem no Brasil. Por isso, Brasil e França, lá a segunda língua é francês, tem uma responsabilidade muito grande em relação ao Líbano. Nós estamos doando ao Líbano 4.000 toneladas de arroz. Vão chegar de navio, é claro. O presidente Temer chega diante de uma comitiva, levando, inclusive, donativos da área médica, o auxílio mais imediato. É uma tradição dos americanos, dos Estados Unidos, de indicarem ex-presidentes para missões assim humanitárias. Bom, passado isso, eu queria falar com vocês sobre um tititi que está correndo por aí, porque o Palácio do Planalto, na divulgação normal de números de mortos, de recuperados, estatísticas, mostrou os números por estado com o nome do administrador da situação de cada estado. Quem é o administrador? É o governador. O Supremo determinou isso, que é o governador e os prefeitos. Os prefeitos se queixam, por exemplo, no meu estado, no Rio Grande do Sul, se queixam de que eles têm margem de manobra, mas só para tornar mais rígidas medidas do governador. Se fosse para atenuar medidas do governador, não poderiam. Eles se queixam disso, porque o comércio está batendo nos prefeitos, não chega ao governador. E o prefeito sabe que se o comércio não trabalhar, ele não tem arrecadação, não paga a folha de pagamento. Então tem essas questões aí. Um Percival Pugina, que é um grande articulista no Rio Grande do Sul, pôs um pensamento, uma lógica no Facebook, dizendo assim: se o STF não deixou fazer, se governadores e prefeitos não fizeram, e se a grande imprensa desqualificou o que Bolsonaro queria ter feito, responsabilizar o presidente por 100 mil mortes é calúnia para fugir da própria culpa. De uma clareza cristalina. E aí é assim que tem que se administrar. E não é nenhum escândalo, é muito barulho por nada. Pôr o nome do administrador. Quem é responsável pelo lockdown na cidade de Pelotas, onde ele foi prefeito, onde o governador foi prefeito, em que teve até sirene de anúncio, parecia um anúncio de ataque atômico, ataque aéreo, alguma coisa assim, com ruas desertas. Umas coisas muito, muito esquisitas. E uma última questão, só porque eu fiz uma pesquisinha, me ocorreu, né? A gente está toda hora falando em Supremo. Quantos juízes tem o Supremo? Juiz de carreira. Juiz de direito de carreira tem um. Por sinal, felizmente, é o que vai assumir agora a presidência do Supremo em setembro. Juízes do trabalho de carreira tem dois, né? Marco Aurélio e Rosa Weber. Né? O juiz de direito é o Luiz Fux. Né? Os outros são ou promotores de carreira ou advogados, professores de escolas de direito. Né? E aí eu quero lembrar que a formação real de um juiz é na primeira instância, é o de carreira que começa lá embaixo, né? Ali no contato direto com a população, com os litigantes. Né? Um sujeito que passa o dia inteiro numa cátedra ou dentro de uma banca de advogado ou trabalhando no Ministério Público, acho que não tem a mesma tarimba que tem um juiz que está lá pegando a poeira, né? Lá num fórum, lá no interior, lá no sertão. Né? Esse sim sabe como manejar o país real e ser justo com base na lei no país real. De Brasília, Alexandre Garcia.
Obrigado, Alexandre, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. São 8 horas mais 46 minutos, 8h46. Nós vamos trazendo diretamente aqui rapidinho o nosso Giro Internacional para saber o que é destaque nas informações da área internacional aqui no nosso programa. Com vocês, direto da Rádio França, o nosso Giro Internacional. Rádio França Internacional. Adriana Moisés. Paris, 12 de agosto de 2020, em destaque nesta quarta-feira, a vacina russa contra o coronavírus, anunciada ontem pelo presidente Vladimir Putin, continua recebendo duras críticas da comunidade científica internacional. O geneticista suíço François Balloux, professor da Universidade College de Londres, considera o anúncio de Putin uma total irresponsabilidade por não respeitar todas as fases de ensaios clínicos. É uma aposta geopolítica demagógica e moralmente grave, lamentou o geneticista. A Rússia não publicou dados sobre seus estudos da vacina para a avaliação da comunidade científica internacional. O uso de máscara passa a ser obrigatório a partir desta quarta-feira em todos os espaços públicos de Bruxelas e sua periferia. O número de infecções por coronavírus na Bélgica ultrapassou o limite de alerta de 50 casos por 100 mil habitantes. A medida se aplica a todos os parques e ruas da capital belga, mas também em locais privados acessíveis ao público. A imprensa francesa recebeu com entusiasmo a escolha de Kamala Harris para vice na chapa de Joe Biden à presidência dos Estados Unidos. A indicação da senadora negra, 2 vezes eleita procuradora-geral da Califórnia, corresponde às expectativas de mulheres e negros, importante parcela do eleitorado democrata, principalmente depois dos protestos contra a violência policial desencadeada pelo assassinato de George Floyd. Kamala Harris, de 55 anos, será a terceira mulher a disputar a vice-presidência americana. O Reino Unido registrou uma queda recorde de 20,4% do PIB no segundo trimestre e a pior recessão de sua história. Nos 6 primeiros meses do ano, o ministro britânico das Finanças, Rishi Sunak, diz que o desemprego no país irá se agravar nos próximos meses. Um dia depois de ser libertado sob caução em Hong Kong, o magnata da mídia, Jimmy Lai, fez um apelo aos jornalistas para que continuem a apoiar o movimento pró-democracia na ex-colônia britânica, alvo de uma onda de repressão desencadeada pelo governo de Pequim. O vídeo com o apelo à resistência foi divulgado nas redes sociais depois de Jimmy Lai passar 40 horas detido. Os libaneses continuam enterrando as vítimas da explosão de 4 de agosto no porto de Beirute. O balanço de mortos subiu para 171 pessoas, 6 mil ficaram feridas. Da Rádio França Internacional em Paris, em parceria com a agência Rádio Web. Tá, então essas foram as informações internacionais que a gente trouxe diretamente da Rádio França Internacional para você que está nos ouvindo ficar bem informado de tudo que acontece no mundo. 8 horas mais 49 minutos, chegou o momento de a gente trazer as informações da polícia. As informações da polícia a gente traz para você agora no programa. Polícia. Olha aí, na área policial, a Polícia Federal deflagra uma operação sem sinal para combater a comercialização irregular de TV por assinatura. Olha, a Polícia Federal deflagrou nesta manhã de terça-feira, dia 11, a operação Sem Sinal, ontem, foi, com o objetivo de combater a comercialização irregular de TV por assinatura. 3 mandatos de busca e apreensão foram cumpridos nas cidades catarinenses de Araranguá e Nova Trento. Os investigadores poderão ser indiciados pela prática de crimes de violação de direitos autorais, dessa forma continuada e também de associação criminosa. As penas somadas podem superar 9 anos de prisão. Segundo informações da Polícia Federal, o serviço era fornecido por meio de internet.
e distribuídos por diversas cidades de Santa Catarina, por valores menores que usualmente praticados pelas detentoras dos sinais, porque elas não arcavam com qualquer custo de produção e divulgação de conteúdo, de direitos autorais e de tributos. Os investigados se aproveitaram da vulnerabilidade do sistema de transmissão das empresas proprietárias do material, praticando uma espécie de pirataria digital. A investigação teve origem em informações do Laboratório de Inteligência Cibernética do Ministério da Justiça, que constatou a possível ocorrência de furto de sinais com a finalidade de obter vantagem econômica através da sua comercialização na rede mundial de computadores. Para a Polícia Federal, a comercialização irregular causa prejuízos não só à cadeia de TV por assinaturas, mas também à geração de empregos, ao recolhimento de tributos e ao próprio consumidor, que fica impossibilitado de buscar os órgãos de defesa em caso eles apresentem falhas na prestação desse serviço, uma vez que os sites que hospedam estão localizados no exterior. Então tá aí, foi pego aí esse sistema de televisão por assinatura pirata. Olha, e ontem um grave crime marcou toda Santa Catarina. Um autor de feminicídio, um homem matou a própria esposa em Laguna. E agora o autor foi ele quem premeditou o crime. O crime de feminicídio que aconteceu na tarde de ontem em Laguna foi premeditado. A afirmação foi feita pelo delegado Bruno Fernandes após o ex-marido da vítima, de 51 anos, confessar o crime, revelando à polícia que saiu de Tubarão para ir para a cidade de Laguna com um propósito específico para matá-la. As informações foram recebidas direto da Polícia Civil. Segundo o delegado, antes das 10 horas da manhã, o acusado foi até Tubarão e comprou uma faca em um supermercado. Depois, foi até a loja da ex, conversou com a funcionária e entrou na casa, que fica aos fundos do estabelecimento. Imediatamente, desferiu diversas facadas contra a vítima. Na tentativa de socorrer a ex do acusado, a funcionária também levou facadas. A jovem está no Hospital de Caridade Nosso Senhor Bom Jesus dos Passos, de Laguna, onde foi submetida a uma cirurgia. Ele acabou contando as minúcias do crime em questão. E a razão, segundo ele, seria o fato de ela estar traindo ele, o que é controverso e jamais justificaria, claro, uma atitude desse tipo. Foram algumas palavras do delegado Bruno Fernandes. Quando encontrado escondido dentro de uma embarcação em Laguna, o acusado vestiu uma calça suja de sangue e contou que usou cocaína antes e depois do crime. Ele foi autuado em flagrante por homicídio qualificado, consumado e homicídio tentado, e depois foi levado diretamente para a unidade prisional avançada de Laguna. Olha, um bom dia especial para o Paulo César Rosso, que está participando conosco pela nossa live. Alô, Paulo, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. E com essas informações, depois de a gente repassar o que aconteceu lá em Laguna, nós vamos finalizando o nosso programa por aqui. Agradecendo a você pela parceria, pela sintonia que esteve, você aí que está nos acompanhando desde cedinho, desde as 7 horas da manhã, aqui pela Rádio Cocal. Muito obrigado a todos. Nós vamos finalizando nosso programa por aqui, agradecendo a sintonia de todos vocês que participaram. Amanhã nós estamos de volta, a partir das 7 horas da manhã, trazendo mais informações, trazendo as informações para Cocal do Sul e toda a região, do que acontece no Brasil e no mundo. Então, amanhã nós voltamos a nos encontrar. Vamos fazer todos uma excelente quarta-feira, uma ótima semana. Mas continue na nossa programação, porque agora vem a Gisele Lima e o Thiago Vitório com o Amanhecer Sertanejo. Um abraço para todos vocês, fiquem na nossa programação, vamos fazer uma excelente quarta-feira e até amanhã. Tchau, tchau, abraços.
Apresentamos GS News com Gustavo Silva na Cocal FM.